Boa noite, pessoal. Boa noite, tá? Sou o professor Mauro Rosa, tá? E assim, a gente vai começar hoje a primeira de algumas aulas online, certo? Nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, a gente vai trabalhar aqui com o segmento de EJA 2, tá? As turmas 200, 201 e 202, que são as turmas do segmento EJA 2. Tranquilo? Vou passar aqui para o nosso próximo slide. Então vamos lá. Plano cartesiano. Mauro, por que está aí entre parênteses o nome René Descartes? René Descartes, ele foi um matemático que introduziu, que descobriu, né, esse método, né? O plano cartesiano é um método, tá? Um método para localização de ponto, né, num plano. Então vamos lá. Então, assim como vários matemáticos, o René Descartes, né, ele deu o seu nome para o próprio assunto, né? Muitos matemáticos fazem isso, dão o seu nome em contribuição ao assunto descoberto, né? Então, conceito ou definição de plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é um método, né, formado por duas retas que se cruzam e formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Deixa eu colocar aqui o marcador para ficar mais fácil para a gente. Pronto. Então, observe que é o seguinte, essa reta aqui, uma reta horizontal, reta X, né? Essa reta X, o eixo X, né? É uma reta horizontal. Ela se cruza com uma outra reta vertical. O eixo das ordenadas é o eixo Y. E o eixo X, eixo das abscissas. Certo? Então, quando elas se cruzam, elas formam um ângulo reto. Deixa eu representar aqui para vocês um ângulo reto, tá? Ó, um ângulo reto aqui, ó. Vou usar essa canetinha aqui, tá? E toda vez que tiver essa notação aqui, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então, as duas retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, observe que essa reta aqui, horizontal, bem aqui, ela se cruza com essa daqui, bem aqui, ó, é o que a gente chama a origem, né? É o centro do eixo cartesiano, do plano cartesiano. À direita, no eixo X, nós temos valores positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números são infinitos para cá, para a direita. À esquerda, nós temos os números negativos vindo do infinito, né? Menos 1 antes dele, menos 2 antes dele, menos 3, menos 4, menos 5. E tem infinitos números para a esquerda também. Então, infinitos números para a esquerda, infinitos números para a direita, beleza? Mesma coisa no eixo Y. Para cima nós temos infinitos números. Observa, 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, infinitos números para cima. Para baixo também, eles vêm do infinito. Ó, menos 1 antes dele, menos 2, menos 3, menos 4 e diversos números para baixo, certo? Infinitos números. Então, só uma coisa. Quando eu cruzo essas duas retas, elas formam 4 regiões, que eu já comentar com vocês no próximo slide, certo? Vamos lá, passar o slide. Muito bem, ó, como eu falei, esse eixo Y e o eixo X, quando eles se cruzam, eles formam a região, eles dividem a região em quatro partes, 4 regiões também, né, chamada de quadrantes. Essa primeira região aqui é chamada de primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante, ele é formado por valores positivos de x, observe aqui, ó, valores aqui, ó, positivos de x, tá? E valores positivos de y, certo? Então, todo ponto que eu localizar aqui vai ter valores positivos de x e valores positivos de y, tá? Mauro, mas que é um ponto, tá? Eu vou já falar isso para vocês mais na frente, tá? Então, bora lá. Aqui na segunda região, chamada de segundo quadrante, nós temos valores negativos para x e valores positivos para y, tá? Essa região bem aqui. Terceiro quadrante, nós temos valores negativos de x e valores negativos de y, tá? Aqui é a região do terceiro quadrante. Quarto quadrante, nós temos valores positivos de x e valores negativos para y, certo? Então, um ponto, ele pode estar localizado em qualquer um desses quadrantes. Mauro, mas os pontos só podem estar em cima desses quadrantes? Não. Deixa eu colocar o marcador aqui de novo, tá? O ponto, ele pode estar nesse quadrante,
no primeiro, no segundo, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, ou então ele pode estar em cima de um dos eixos, ó. Se ele estiver bem aqui, ó, ele está em cima de que eixo? Do eixo X. Se ele estiver bem aqui, ele está em cima do eixo Y. Aqui também, em cima do eixo Y, entendeu? Ou então ele pode estar bem aqui, ó, na origem de tudo, né? Na origem do sistema, que é justamente o ponto central, certo? Beleza, então. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Olha aí. Deixa eu colocar o marcadorzinho aqui, fica mais fácil para a gente trabalhar. Tá? Então é o seguinte, ó, par ordenado e localização no plano. O que é um par ordenado? Ó, essa anotação bem aqui, parênteses, tá? X, y. X, ele é um elemento, uma coordenada de um par ordenado. É o primeiro elemento de um par ordenado. E o y, o segundo elemento de um par ordenado. Mas, Mauro, o que é um par ordenado? Par ordenado, ele é um elemento responsável pela localização no plano cartesiano. Aí eu vou explicar para você o que é ponto. Mauro, o que significa ponto? Qual é a definição de ponto? Na matemática, ponto, ele não tem uma definição. A gente tem uma noção intuitiva do que é ponto. Ah, o que é ponto? Um furo na parede é um ponto. Uma estrela no céu é um ponto. Então, essa noção é uma noção intuitiva, né? Mas, quando a gente está se referindo ao estudo do plano cartesiano, o que é um ponto? Um ponto, ele é a localização gráfica do par ordenado, tá? Vou explicar isso aqui direitinho agora. Bora lá. Então, os pontos são representados por letras maiúsculas. Ponto A, ele tem coordenada 2 e 3. Mas, Mauro, esse número aqui não é 2,3? Não, não é 2,3, não é um número só. Aqui é um número 2, é a primeira coordenada desse ponto, e o 3 é a segunda coordenada desse ponto, certo? É um par ordenado, 2 e 3. Observe que todo elemento, primeiro elemento, ele está referenciado ao eixo X, a esse eixo horizontal aqui. Todo segundo elemento, ele está referenciado ao eixo Y, esse segundo eixo aqui, certo? Então, bora lá. 2 e 3. Onde é que eu vou localizar o ponto A? Aonde tem 2 no eixo X. Onde é que tem 2 no eixo X aqui, ó? 1, 2, bem aqui, ó, 2. E aonde tem 3 no eixo Y? Vamos lá, eixo Y para cima, 3. 1, 2, 3, bem aqui, ó. Então, aonde o 3, ele interceptar o 2, ó, pode ver aqui. Aonde eles, na interseção deles, onde se eles se interceptarem ou se cruzarem, bem aqui, exatamente aqui, ó, vai formar um ponto. Que ponto é esse? É o ponto A, cujas coordenadas são 2 e 3, certo? Então, Mauro, e para que serve isso na prática? Se você tiver um mapa, qualquer lugar que você quiser, que você tiver um plano, um mapa, ou então um mapa geográfico, uma localização de uma cidade, só um exemplo, tá? Um jogo de coordenadas, tipo batalha aeronaval, mais ou menos, entendeu? E você quiser localizar alguma coisa ali, você tem que ir nas coordenadas dele. Por exemplo, eu estou bem aqui, certo? Qual é a minha localização? Minha localização é no eixo X2, no eixo Y3. Então, Mauro está localizado no ponto A, cujas coordenadas são 2 e 3. É mais ou menos assim, tá? Então, esse é o ponto A, que eu representei nesse plano cartesiano. Agora aqui, o ponto B, eu vou representar nesse outro plano cartesiano aqui, né? É o exemplo. Então, o ponto B, ele tem coordenadas 3 e menos 3. Observe, 3 é no eixo X e menos 3 no eixo Y. Ó, esse aqui é um outro plano cartesiano. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Então, observe. Aonde 3 é positivo? No eixo X, ó, vamos ver, no eixo X, o primeiro elemento é X, né? Então, bora lá. 1, 2, 3, bem aqui é o 3, né? Segundo elemento, menos 3 no eixo Y. Menos 3 é para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, bem aqui, ó. Então, menos 3, ó, vai cruzar com 3 bem aqui, nesse ponto bem aqui. Então, aqui é o ponto B de coordenadas 3 e menos 3. Só para fechar aqui, o ponto A está localizado aonde? No primeiro quadrante. E o ponto B está localizado aonde? No quarto quadrante. Beleza, então, né? Passando aqui para o nosso próximo slide, tá? Vamos lá. Exercício de fixação.
E, Mauro, o que é o exercício de fixação? Eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas, né? O exercício de fixação é justamente aquele exercício que vem logo após o assunto, para você gravar, para você fixar na cabeça o que foi as primeiras definições do nosso assunto, né? Então, bora lá. Exercício de fixação. Representar no mesmo plano cartesiano os pontos A, B e C. Observe que no exemplo anterior, nós colocamos o ponto A num plano e o ponto B representamos no outro. Aqui, a gente vai representar A, B e C no mesmo plano cartesiano, certo? Então, bora lá. A, as coordenadas deles são 2 e 3. Observe, x é positivo e y é positivo. X positivo e y positivo, isto acontece no primeiro quadrante. Então, o ponto A está localizado no primeiro quadrante. Deixa eu botar aqui o próximo slide para mostrar para você. Tá aqui, ó. O ponto A bem aqui, ó. X é 2, y é 3. Então, o ponto 2 e 3 está bem aqui. Esse é o ponto A, localizado no primeiro quadrante. Certinho? Vamos voltar aqui. Bora lá. Slide anterior. Então, bora lá. Menos 3 e 1. Ó, menos 3 é o primeiro elemento. É negativo. E o segundo elemento é 1. Então, menos 3 é o eixo x e 1 é o eixo y. Aonde que no eixo x é positivo, é negativo e o eixo y é positivo? Vamos botar lá. Ó, menos 3 e 1. O negativo tá para cá, né? No eixo x. Então, aqui é menos 3. 1 é positivo para cima. Então, onde eles se cruzam é bem aqui nesse ponto. Que região é essa? Segundo quadrante, né? Ponto C, de coordenadas 3 e menos 2. 3 no eixo x, menos 2 no eixo y. Vamos ver. Ó, 3 no eixo x é bem aqui, tá? Menos 2 no eixo y é para baixo. Onde é que o 3 cruza com menos 2? Bem aqui, ó. Então, esse ponto C, ele está representado no quarto quadrante, certo? Então, vamos lá. Ponto A no primeiro, ponto B no segundo, ponto C no quarto quadrante, não é isso? Então, aqui eu dou umas dicas para você verificar como é que faz isso aí, ó. Primeiro, a gente tem que observar o quadrante que cada um dos pontos, tá? Como eu falei, o ponto A, ele é positivo em x e positivo em y. Logo, ele está no primeiro quadrante, né? E você também sempre tem que observar isso aqui. A primeira coordenada, ó, é no eixo x. E a segunda coordenada, você sempre pega ela no eixo y, tá? É tranquilo, gente, isso aqui, tá? Vamos lá. Próximo slide. Então, o exercício de fixação acabou. Se fosse na sala de aula, eu já dizia para vocês que isso aqui era o exercício valendo ponto, né? E, Mauro, a gente não vai ganhar ponto? Vai. Daqui a pouco eu vou passar umas atividades para vocês, tá? Orientadas, e vai valer como uma avaliação. Mas a ideia aqui é a gente fixar e entender bem o que está sendo proposto aqui para a gente, tá? Que no caso é localizar e identificar pontos no plano cartesiano. É a ideia da aula. Então, o exercício 1, ele pede isso. Localize os pares ordenados no plano. São 5 pares ordenados. Isso aqui vão ser 5 pontos lá no plano, certo? O primeiro ponto, A é menos 9, 4. Onde é que está esse ponto? Ó, 9 é negativo, menos 9, tá? E 4 é positivo. Aonde que o x é negativo e o y é positivo? Isso aqui é aonde? É no segundo quadrante. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá, ó. O ponto A é menos 9, ó, aqui, e o ponto B é... o ponto A, ele tem menos 9 no eixo x e ele tem 4 no eixo y, certo? Se eu for escrever isso aqui direitinho, né? Deixa eu colocar aqui uma caneta, só para eu colocar o que está lá, ó. O ponto A, quais são as coordenadas dele? Menos 9, ó. Então, eu vou colocar aqui. Essa caneta é meio ruim, né? Mas bora ver, ó. Em parênteses, tá? Então, o primeiro elemento dele é aqui no eixo x, ó. Menos 9, ó. Menos 9. Certo? Vírgula. Tá? E o elemento dele no eixo y, é só você pegar aqui, ó. Rebater aqui no eixo y. É 4, ó. Então, ó, pode ver, é 4. Então, e... o segundo elemento dele é 4. Legal? Pronto, parênteses. Então, o ponto A é menos 9 e 4. Está localizado aonde, galera? No segundo quadrante, certinho? Beleza. Vamos lá voltar aqui o apontador. Vamos lá. Então, esse ponto A eu já localizei. Onde é que está o ponto B? 8 e 3.
8 positivo no eixo X, 3 positivo no eixo Y. Logo, esse ponto está localizado aonde? No primeiro quadrante, está aqui, ó. Ponto B, 8 e 3, 8 e 3, está bem aqui, certo? Ponto C, e Mauro, ponto C, ele está onde? Está em cima do eixo Y, bem aqui, ó. Gente, se ele está em cima do eixo Y, ele não tem X, né? Então, a coordenada dele qual é? Vamos colocar também esse ponto aqui para vocês. Bora lá, vou escrever com a caneta. O ponto C, como ele está em cima do eixo Y, então... Gente, isso aqui é um parênteses, tá? Porque a caneta aqui é desgraçada, não dá pra gente, não ajuda muito não, tá? Então, o ponto C, o primeiro elemento dele é... Desculpa, é 0, porque ele está em cima do eixo Y, vírgula. E o segundo elemento dele é justamente aqui onde ele está, menos 3. Então, o ponto C é 0 e... Desculpa, menos 3. 0 e menos 3, ó, tá? Então, 0 e menos 3. Observe, se o ponto está em cima do eixo Y, a coordenada dele x é 0. Se ele está em cima do eixo x, a coordenada de y aqui é 0. Olha o ponto E aqui, ó. Quem é o ponto E? Bora ver. Bora botar aqui, ó. Ponto E, ó, como ele está em cima do eixo x no 8, então a coordenada dele é, a primeira coordenada dele é 8, vírgula. Quem é a coordenada dele? Opa, vírgula. Quem é a coordenada dele no eixo Y? Não tem, né? Ele está em cima do eixo X. Então, a coordenada do eixo X dele é 0. É 8 e 0, certo? Deixa eu fechar o parênteses, tá? Então, pronto, tá? Beleza. Então, o ponto E, ele está localizado aonde, galera? Ele está localizado em cima do eixo X. O ponto C, em cima do eixo Y. O ponto B, no primeiro quadrante. E o ponto D está localizado aonde? No terceiro quadrante. Quais são as coordenadas do ponto D? Menos 4 e menos 9, tá? Vou voltar o slide aqui pra gente ver, ó. Tá aqui, ó, menos 4 e menos 9, tá certo? Então é isso, o exercício é exatamente para isso, tá? Próximo, exercício 2. O exercício 2, ele quer o contrário. Aqui, eu não pedi para você localizar, eles já estão localizados, tá? Eu quero que você identifique eles. O que é identificar? É dizer qual é o ponto e aonde ele está inserido, tá? Então, o ponto A, ele está onde? Ele está no terceiro quadrante. Que ponto A é esse? Ó, olha a coordenada dele no eixo X, menos 2. Olha a coordenada dele no eixo Y, menos 4. Então, esse ponto A quem é? Menos 2 e menos 4. Olha aqui, ó, menos 2 e menos 4. Ele está no terceiro quadrante, beleza? Vamos lá. Ponto B, ó, tá na cara, né? Ponto B está no primeiro quadrante. Então, quais são as coordenadas dele aqui? 3, ó, 3 no eixo Y, no eixo X e 1 no eixo Y. Não é 1 e 3, gente, é 3 e 1. A primeira coordenada sempre é aqui no X, ó. 3 cruzando com o 1. Então, o ponto B, né, é 3 e 1. Está aqui localizado no primeiro quadrante. Beleza. Ponto C, quais são as coordenadas dele? Ó, 6 e 0, né, porque não tem valor no eixo Y, né, então é 6 e 0, pode ver, ó, localizado no eixo X. O ponto D e o ponto E, ó, todos os dois estão localizados no quarto quadrante, certo? O ponto D é 8 e menos 7 e o ponto E 9 e menos 3, certo? Pronto, só confirmando o que eu falei, tá? Identificar um ponto é você dizer que ponto é esse e aonde ele está localizado. Beleza? Próximo slide. Exercício 3. Aqui eu botei vários pontos, né, bem bagunçado aqui dentro do plano, para que a galera realmente identifique esses pontos. Esse aqui é um exercício bacana para vocês. Só que tem o seguinte, ó, depois pega esse slide, essa aula aqui, e tenta localizar esses pontos, né, sem olhar, beleza? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, vou localizar uns 3 pontos aqui para a gente treinar. Deixa eu colocar a canetinha aqui, tá? Então, bora lá. Vamos localizar o ponto A. Localizar não, vamos identificar o ponto A. A localização já está aqui. Ele está onde? Ele está no segundo quadrante. E quem é ele? Vamos lá. Parênteses. Quem é o primeiro elemento do ponto A? Ó, olha no eixo X aqui, ó. Menos 3. Então, o primeiro elemento do ponto A é, ó, menos 3. Eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá, menos 3, vírgula. Quem é o elemento Y dele? Olha para cá para o eixo Y, ó. 5. Então, o ponto A é menos 3 e 5. Ó.
Pronto, tá? Menos 3 e 5. Já identifiquei o ponto A, certo? Vamos pegar outro aqui. O ponto C, que está em cima do eixo Y. Quem é o ponto C? Ó, como ele está em cima do eixo Y, a coordenada dele aqui é 0. E quem é a coordenada Y dele? É onde ele está, 2. Ó. Então, o ponto C é 0 e 2. Beleza? Tranquilo. Ponto E. Ponto E já está em cima do eixo X, né? Ele é, no caso, menos 2 e 0, né? Ó, vamos voltar aqui. Por que menos 2? Porque ele está em cima do eixo X, em cima de menos 2. Então, é menos 2, vírgula. Como ele está em cima do eixo X, né? A coordenada de Y é 0. Então, 0. Pronto, fecha. Beleza, tranquilo, né? Pronto, qualquer ponto aqui você pode identificar tranquilo, né? Vamos identificar mais um aqui. Esse aqui, que está no primeiro quadrante. Quem que você arrisca aí dizer? Quem é o ponto D? Vamos lá. Primeiro elemento dele está no eixo X. Quem é ele? Ó, 3. Ó, o primeiro elemento dele é 3, vírgula. Quem é o segundo elemento dele? Olha para o eixo Y. 3 e 1. Né? Então, não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o ponteiro, né? Pronto, 3 e 1. Olha aqui a resposta do problema bem aqui. Ó. Aqui está todas as localizações, certo? Então, como eu localizei o ponto A, está bem aqui, ó, no segundo quadrante. Eu localizei o ponto D também, né? Está aqui, ó, no primeiro quadrante. O ponto C, que estava em cima do eixo Y, e o ponto E, que estava em cima do eixo X. Os outros aqui, né? É só observar direitinho que dá para olhar legal. Próximo exercício. Último exercício, gente. Tá? Eu preparei 4 exercícios aqui, mas que dá para a gente ter uma ideia bem legal do assunto, tá? Então, esse próximo exercício aqui já é uma situação mais prática, né? Ó, a figura seguinte nos mostra um bairro, uma parte de uma cidade, né? E essa parte aqui da cidade, observe que tem um sistema de referência aqui. É como se fosse um plano cartesiano, né? Mas nesse eixo aqui, esse eixo horizontal, ele está notificado por letras, ó, que vai de A a M. Nesse outro plano, nesse outro eixo aqui, ele está identificado por números, que vai de 1 até 10. E eu quero localizar, qualquer coisa que eu quiser localizar aqui, eu identifico, tá? É tipo aquele jogo Batalha Naval, né? Qual é a posição de determinado barco, de determinado inimigo, mais ou menos assim. O exercício aqui pede bem claro qual é a localização do garoto andando de bicicleta, né? Então deixa eu colocar aqui a canetinha só para a gente treinar, né? Vamos ver aqui onde é que está um garoto andando de bicicleta. Está bem aqui o danado, ó. Olha ele aqui, ó. Então, bem aqui é o garoto andando de bicicleta. Qual é a localização dele? Gente, para eu saber a localização, eu tenho que pegar os dois eixos. Então, no primeiro eixo, o eixo de baixo, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, né, que vamos dizer assim, ó, olha aqui, é a da letra. Que letra é essa? Ó? Ele está referenciado à letra G nesse eixo. E aonde que ele está referenciado no outro eixo? Que número? Ó, número 7. Então, beleza. Ó. Qual é a localização desse garoto aqui? Se eu fosse colocar em forma de par ordenado, parênteses, né? Qual é a localização dele? Vamos lá. G, vírgula, qual é o número? 7. G7, né? Certo? A notação de par ordenado. Ou, para uma outra notação, a notação de localização, né? Você podia simplesmente colocar só isso aqui, ó. G7, né? Tem a notação de ponto e a notação de localização, certo? Vamos colocar aqui agora a resposta do problema, né? Para a gente gravar. Então, bora lá. Resposta do problema. Ó, eu coloquei aqui um tutorial. Para localizar, devemos imaginar o local do garoto andando de bicicleta como um ponto, porque a gente marcou lá, né? Ele é um ponto. Esse ponto, como eu já falei, é a localização gráfica do par ordenado, do garoto. A posição do garoto, você vai ter que ligar a coordenada em um eixo, que é o G, né? O eixo, das letras, e o outro eixo dos números, quem é? É o 7. Portanto, o ponto procurado é o que? G,7, que é um ponto, ou então, pela notificação ou notação de localização, é G7. Beleza, gente?
Então, é isso aí, galera, tá? Um abraço para vocês, grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!